de doutorado da Fernanda Gato. Está gravando já. Agora eu consigo. Tá. Todo mundo bem? Né? Tá. Então, em 2015, eu comecei um doutorado na genética, o que não parece ser um caminho tão intuitivo, porque eu comecei a trabalhar com rato, porque eu queria trabalhar com bicho, eu não queria trabalhar com genética. E por causa que eu aprendi as técnicas de citogenética, a Lili sempre falava, não, você é uma molecular guy do time, você tem que fazer, você sabe, vai. Você é responsável por essa parte. E eu, tipo, mas, cara, eu quero campo, eu não quero genética, eu não quero laboratório. Enfim, no fim, quando eu saí do mestrado em zoologia, eu não emendei já um doutorado, eu fiquei alguns meses trabalhando só com consultoria, até que a professora Iris Haas, que é a professora líder do laboratório onde eu fazia aquelas fotos dos cromossominhos bonitinhos, ela entrou em contato falando, olha, tem um projeto aqui com os ratos do Porto de Paranaguá, será que você não quer fazer um doutorado com isso? Aí, tipo, por um lado, eu sabia que aprender novas técnicas seria bom, né? Porque o importante é sempre aprender uma coisa nova. Eu não ia fazer um doutorado E daí, quando essas espécies elas começam a avançar sobre o ambiente natural novo, aí ela é considerada uma espécie invasora. E daí ela começa a causar problemas. É o caso, por exemplo, da lebre europeia, que se espalhou no mundo todo, por introdução humana mesmo. Hoje a gente conhece 845 espécies invasoras entre animais e plantas. Isso sem contar fungo, que várias vezes causa problemas, está causando extinção de várias espécies de sapos. Enfim, a invasão biológica é um problema real e que a gente fala pouco sobre. Que eu tinha ouvido falar na minha graduação, numa palestra de algum ciclo, e eu tinha achado muito legal na época, mas eu nunca tinha imaginado que eu ia trabalhar com isso. E daí, estou eu lá em 2015 com um projeto de invasão biológica. A gente não sabe o que as coisas vão acontecer, aonde que as coisas vão levar, mas é legal que ver agora como que isso acabou acontecendo comigo. Olhando de roedores, né? Minha especialidade, eu sei de rato. Vamos olhar os ratos. Existem 3 espécies, na verdade são 4, mas que ocorrem na América do Sul, são 3 espécies de roedores que são considerados invasores, que são problemáticas. A primeira delas é o musmúsculos, é o camundonguinho, presente dentro de casa, é bastante comum dentro de casa, por isso que é chamado também o rato doméstico, porque é comum ter dentro de casa esses roedores. O ratos norvégicos, ele é um rato mesmo, um pouco mais maior, ele pode chegar até 500 gramas. E o rato preto, ele também é maior, menor do que o ratos norvégicos, menor, mas é problemático também, bastante comum em residências, super escalador e tão problemático quanto e invasor de tipo várias ilhas, causador de vários problemas para a biodiversidade, saúde, enfim, vou mostrar alguns dos problemas que eles causam. Primeiro, prejuízo econômico. Esses roedores, eles chegam em lugares onde grãos são estocados, madeira, eles destroem, eles são vorazes na destruição de grãos que são estocados. E no Brasil, a gente é um grande produtor de grãos, né? Tem uma estimativa de 200 milhões de toneladas de grãos produzidos anualmente. Esses animais, eles transmitem doenças, então, além da hantavirose que a Lili falou dos animais nativos, leptospirose, raiva, tifo murino, várias doenças que são transmitidas por esses animais, porque eles são hospedeiros de doenças mesmo. E em 2000, a gente não tem muito dado, né? Mas, assim, a gente sabe que existem casos de leptospirose confirmados com alta taxa de letalidade aqui no Brasil,
E isso é um país onde as doenças são super negligenciadas e muitas vezes o diagnóstico não é dado, mas a gente tem essa ocorrência e tem mortes acontecendo por causa disso. E fora o impacto direto que esses animais têm na fauna e na flora. Então, pequenos mamíferos, eles são super competidores com pequenos mamíferos. Aves marinhas, que normalmente colocam os ovos em ninhos no chão, os ratos devoram ovos e aí podem causar extinções. Principalmente em ilhas, é bem comum os ratos causarem extinções locais de espécies, porque são ambientes mais restritos, né? E se a gente considerar o Brasil com um país mega diverso, que tem 10% de todas as espécies do mundo, a gente está suscetível a esse tipo de impacto e a gente não está avaliando. Quando eu comecei a fazer os meus levantamentos para o projeto de doutorado, isso daqui é um trabalho de revisão que foi feito, pontuando, então, onde são feitos a maioria dos trabalhos de bioinvasão no mundo. E se a gente for ver aqui no Brasil, a gente tem 2 pontinhos só. Aqui na América do Sul tem uns pontinhos na Argentina, um pouco no Chile, mas no Brasil, muito pouca coisa. Em 2016 teve um outro trabalho que mostrou o que já tinha sido feito, pouquíssimos trabalhos, 16 trabalhos feitos abordando mamíferos invasores. Então eu pensei, bom, o que eu fizer de novo já vai ser alguma coisa que vai acrescentar informação, né? Não precisa ser uma coisa super diferente. Esses eram os únicos trabalhos com ratos feitos no Brasil até os meus serem publicados. Agora são um pouquinho mais, mas também não é muito mais coisas. Então é uma área que tem muita falta de informação ainda. A minha tese, ela acabou resultando em 3 capítulos diferentes. Eu vou falar um pouco de cada um para vocês. Mas eu quero mostrar como que foi a ideia como foi acontecendo o projeto. Isso aqui parece, olhando agora, parece, nossa, super legal, muito bem planejado, muito bem executado. Mas eu vou mostrar como que eu tive que ir me adaptando para chegar nisso. Quando eu comecei a fazer o projeto, eu não era a mesma coisa que foi quando eu comecei o mestrado. Eu não tinha tanta experiência com a genética, eu não sabia o que eu ia avaliar, eu não sabia como esses roedores estavam distribuídos ali. E como para mim, o que eu sei fazer? Coletar bicho no mato? Eu juro que eu propus de fazer coleta em 2 unidades de conservação. No meu projeto estava a Floresta Estadual do Palmito e a Estação Ecológica do Guaraguaçu, mais a região do Porto. Olhando agora, eu não tive muito juízo de propor isso e nem a minha orientadora teve muito juízo de concordar. Mas, tudo bem. Pouco tempo depois de eu ter proposto isso, mudança de planos. Não vai dar para fazer 2 amostragens em 2 unidades de conservação. A minha ideia, na verdade, era fazer um inventário igual eu fiz do mestrado, nessas 2 unidades de conservação, e mais o trabalho dos invasores. Eu estava bem fora da casinha. Tá, agora um objetivo um pouco mais real. Aí eu tirei o Guaraguaçu da história. Vamos ficar só na Floresta do Palmito. Ótimo. Pro doutorado, então eu já cheguei. Tá, para eu ter o meu título de doutora, eu preciso do quê? De 2 artigos. Beleza, vou então. Qual pergunta que eu vou fazer? Os animais do Porto, será que estão chegando na Floresta do Palmito? E eu queria então avaliar o quão frequente era essa chegada. Como estava o fluxo gênico dos animais do Porto até o Palmito. E daí mais um inventário com as nativas ali do Palmito e fechava os meus 2 artigos que eu precisava. Então, beleza. Foi eu lá instalar os Pitchford de novo no Palmito. Mó furada. Foi o campo que mais choveu da minha vida. Eu não sei como que eu escolhi essa semana dele. Coitada da minha amiga. Nunca mais voltou também essa daqui. Foi lá enterrar os baldinhos, bonitinho. Vamos colocar, vamos mostrar, vamos ver se tem bicho, rato invasor dentro do Palmito. Aí fizemos a primeira campanha, colocamos uma armadilha no Palmito e no IFPR, que é mais ou menos aqui no mapa. O Palmito está aqui, né? Coloquei um monte de armadilha aqui, que é o que eu sabia. E mais no Instituto Federal do Paraná. A gente fez uma parceria com
o diretor lá, ele autorizou a gente a colocar armadilhas dentro do campus, porque é um lugar fechado, né? Seria um pouco mais seguro. Já tinha um pouco de urbanização ali. Falei, beleza, vou colocar. Uma campanha, duas campanhas. Só tinha uma captura de um bicho em duas campanhas. E eu tinha, sei lá, um ano e meio para fazer todas as minhas coletas. Já pensei, me lasquei, né? Porque esse trabalho era um pouco diferente do mestrado, porque eu não podia ficar só, tipo, o que eu pegar, peguei e é dado. Não pegar também é um dado. Não, nesse caso, se eu ia avaliar o fluxo gênico, eu precisava de material, do número mínimo de amostras. Então, em duas campanhas, uma captura foi bem assustador. Já pensei, mudança de planos de novo. Então, vendo que, tipo, o projeto é uma coisa e quando você vai executar, você tem que ir se adaptando e mudando, porque o seu tempo está passando. Então, não deu certo uma coisa, tenta outra coisa. O que eu fiz então? Além de todos esses pontos que eu estava mostrando aqui, eu expandi para a cidade. O meu plano era só Palmito, o IFPR e o Porto. Quando eu vi que não daria, expandi. Então, fiz então uma parceria com algumas escolas por aqui. Aqui era uma escola, uma escola. Aqui é um posto de saúde. O bom era a cara das pessoas quando você ia explicar o que estava fazendo. Né? Ninguém leva muito a sério a menina que está querendo pegar rato em Paranaguá. Mas esses lugares foram bem abertos e deixaram eu colocar. Então, eu coloquei aqui a armadilha dentro da escola. Aqui era uma outra escola também. Aqui era o fundo de um posto de saúde. Então, no fundo do postinho, aqui do lado, logo depois, aqui era já aquela Ayrton Senna, uma avenida bem grandona. Então, eu colocava perto da avenida. Aqui era um posto de gasolina, mais ou menos nesse ponto aqui de Paranaguá. Então, eu tentei espalhar um pouco e concentrar os pontos amostrais. Aqui dá para ver bastante buraco de rato. Eu falei, aqui eu vou pegar bastante. Mas o problema é que os bichos são muito sagazes. Eles não são tão bobinhos igual os nativos. Os nativos, querendo ou não, você pega uma coisa ou outra. Os roedores invasores, eles são invasores por um motivo. Eles são muito espertos. Eles são muito safos. Então, era muito difícil pegar eles em armadilha. E outra questão. As minhas armadilhas, ou elas tinham que ficar em um lugar fechado, por exemplo, no posto de saúde, era um lugar fechado, a escola era um lugar que não ia entrar pessoas desconhecidas, porque eu tinha que deixar a armadilha de noite ali. E à noite as pessoas, eu não vou ficar ali cuidando do lado da armadilha. Então as pessoas às vezes roubavam as armadilhas. Porque, né, no meio do mato ninguém vai achar armadilha. No meio da cidade as pessoas acham e levam porque sim. No posto de gasolina, eu não tinha essa opção, mas era um ponto super bom que eu não queria perder de amostrar. Então, o que eu fazia? Colocava armadilha à noite, umas 7 da noite, no posto de gasolina, em Paranaguá, cheio de caminhoneiros, eu e uma amiga, normalmente era uma amiga que ia, e ficava ali esperando umas 2, 3 horas no posto de gasolina os bichos caírem. E daí, era isso. Aí, tudo bem. Esse foi mais ou menos o meu desenho amostral. O primeiro trabalho que acabou resultando essas coletas. Eu vi que perto da unidade de conservação eu não estava pegando muito bicho, mas mais perto da cidade eu estava. E eu queria achar um jeito de descrever isso, porque não pegar o bicho já é um dado também. Para esse, tipo, é uma informação importante. Por que o bicho não tô pegando esses bichos lá perto do mato? Então eu fiz um outro artigo que não estava inicialmente planejado. Eu queria descrever, então, os padrões de ocupação dos roedores invasores em Paranaguá. O que estava determinando se ele estava ali ou não? Porque, embora eu tivesse uma capturabilidade baixa, na cidade eu tinha uma capturabilidade ok, e ali no IFPR, no Palmito, onde eu tinha muita armadilha instalada, eu nunca pegava nada. Então, eu queria mostrar isso de alguma forma. E
Então foi isso. Então, o que eu fiz? De todos os pontos que eu amostrei, eu comecei a medir variáveis. Um pouco antes de ter esse insight do tipo, cara, não tá pegando perto da floresta. Eu tinha feito um curso que, assim, era uma disciplina no Rio de Janeiro, não tinha nenhuma pretensão, só era uma oportunidade que apareceu por causa de um projeto paralelo que era o PPBio. Ali ele falou assim, olha, estamos nesse projeto, tem esse curso aqui, ele tem essa possibilidade do projeto pagar, você quer fazer o curso? Eu falei, vamos fazer o curso então. Mas eu não tinha nenhuma pretensão de usar isso para minha tese. E daí, nesse curso, eu aprendi esse tipo de análise, que no fim eu consegui aplicar e gerou um artigo super legal. Então, o que eu fazia? Depois que eu aprendi, depois que eu fiz esse curso, eu comecei a medir variáveis de todos os meus pontos amostrais. Então, será que os bichos estão associados com a floresta? Então, eu media a distância do meu ponto amostral para a borda florestal mais próxima, para eu saber em cada um dos pontos o que eu peguei mais, o que eu peguei menos, o que está. Se existe uma associação, se está perto da borda da floresta, faz eu pegar mais ou menos bichos. Uma outra questão, a quantidade de floresta. Será que um lugar que tenho mais floresta, eu pego mais bichos? Ou um lugar que eu tenho menos floresta ao redor, eu pego mais bichos? Então, eu pegava aqui, ó, esse vermelhinho eram pontos amostrais, fazia um círculo no mapa e pintava o que era floresta e daí, então, isso era uma porcentagem. Meu círculo, quantos por cento é mato, quantos por cento não é mato. E se isso faz alguma diferença na hora de capturar os bichos. Uma outra questão, se o porto é quem está trazendo os bichos, será que quem está mais perto do porto eu pego mais bicho? Então, de todos os pontos amostrais, eu medi a distância até o porto. Então, foram várias hipóteses que eu fui criando. Então, será que os bichos estão associados aos humanos, às vias de dispersão humana? Então, medir distância, a próxima estrada, a estrada mais próxima do meu ponto amostral, ou também a via de acesso ao porto, que é algo relacionado ao porto, mas não necessariamente uma via de pessoas normais, mas um lugar onde está passando muito caminhão que está saindo do porto. Será que está associado positivamente? Ao número de construções humanas. Então, em um raio de 100 metros, quantas construções humanas tenho? Será que eu tenho maior probabilidade de pegar mais bichos onde tem uma densidade maior de ocupação humana? E daí, eu fiz uma parceria, como eu tinha falado, com o Átila, que foi uma das pessoas que estava lá no curso comigo, ele já tinha mais experiência nesse tipo de análise, e a gente rodou as análises juntos. No total, foram 4.214 armadilhas noite, foram 33 capturas, é uma capturabilidade bem baixa, 33 capturas de ratos norvégicos, 16 do camundonguinho músculos e uma do ratos. Como eu só tive uma captura dele, eu não consegui fazer muita análise a respeito dessa espécie. Então eu abordei só essas outras duas que eu tive um número maior de capturas. E só para registrar, eu não tive nenhuma captura realizada dentro da floresta. Tá? Isso os números de onde eu peguei mais ou menos não importa muito. Eu quero mostrar as associações que eu fiz rodando a modelagem. Então, um dos modelos que tentava avaliar a abundância. Então, a abundância em relação às variáveis. A variável que mais teve correlação foi a cobertura florestal. Então, onde eu tinha maior cobertura florestal, aqui no eixo, ó, em porcentagem, onde eu tinha maior cobertura florestal, eu tinha uma menor abundância, tanto de ratos quanto de músculos. E isso parece uma coisa relativamente intuitiva, né? Porque se tem mais floresta, tem menos gente, e se os bichos estão associados às pessoas, vai ter menos bicho mesmo, onde tiver menos gente. Mas outros estudos pelo mundo mostraram já que
Por exemplo, os ratos norvégicos, na Áustria, ele é associado a locais com vegetação multicamada. Ele usa lugares que tem arbustos e árvores para ocupar. Então, por que aqui não? Por que aqui, onde tinha mais vegetação, eu não estou vendo isso? E na Nova Zelândia, os músculos, o camundonguinho, eles são super encontrados nas florestas. Tudo bem, são áreas mais perturbadas, mas eles super ocupam. E aqui eu comecei a encontrar uma explicação do porquê isso. Existe um trabalho que comparou a ocupação dos ratos nas florestas da Nova Zelândia com o Reino Unido. E daí lá eles viram que, tipo, nas florestas britânicas existe um competidor com o ratos-ratos, que provavelmente foi o que evitou que o ratos-ratos ocupasse a floresta. Tem um competidor que é um pouco melhor do que ele. Então, ele fica restrito às cidades. Lá na Nova Zelândia, por outro lado, não existe esse competidor. As florestas são ocupadas mais por aves, não tem um mamífero nativo lá. E lá na Nova Zelândia, então, os ratos ocupam as florestas. Então, essa abundância em florestas talvez seja um nicho que não está sendo ocupado. Se a gente for ver nas nossas florestas, a gente tem muitos pequenos mamíferos, muitos marsupiais, como a gente viu na minha dissertação, que podem estar sendo competidores que estão evitando que os ratos ocupem a Mata Atlântica. Além disso, além de competidores, existe também um comportamento de evitação de predador. Então, a gente tem, onde tem mais floresta, tem mais predadores. A gente já sabe que, por exemplo, a coruja titualba e o Cerdócio tous são predadores de ratos. Por mais que eles são ratos maiores, não são os nativos, existem vestígios nas fezes desses animais que indicam que eles predam sim os ratos invasores. Então, isso pode ser uma questão que está afastando os invasores da floresta. Fora isso, a gente tem 5 felinos nativos que ocupam a floresta atlântica e 70 espécies de aves de rapina que podem ser predadores que estão ali por perto, e é por isso que os ratos estão evitando colonizar a Mata Atlântica. E aqui é uma outra análise que a gente fez de ocupação. Então, probabilidade de ocupação em relação à cobertura vegetacional. Foi um outro fator que foi significativo na modelagem que a gente fez. Então, tanto a ocupação quanto a abundância, ela diminui conforme a cobertura florestal aumenta. É uma pena que a maioria das cidades não possui esse contexto que Paranaguá tem, né, de ter uma floresta ao redor, mas isso indica que, para a gente, a Mata Atlântica preservar a Mata Atlântica pode ser uma medida para controlar a densidade dos roedores invasores. Nos músculos, um outro fator que foi significativo na distribuição dele foi a abundância de casas humanas, de edificações humanas. Então, nos lugares onde tinha uma densidade maior de prédios construídos, ele tinha uma probabilidade maior de ocupação. Isso é de acordo com a literatura, né? Tanto que o camundongo ele é conhecido como rato doméstico. E uma outra questão do mus é que ele apresentou uma associação com a distância da borda da floresta. Então, ele fez uma curva em sino. Quanto mais próximo da borda, maior a probabilidade dele ocupar. E quando entra na floresta, ou se afasta muito da floresta, ele não ocupa tanto. Isso porque a floresta ela pode ser usada como um refúgio. Só que a distância da floresta não necessariamente se traduz em quantidade de floresta, porque ali as bordas são bem recortadinhas. Então, estar próximo da borda não significa necessariamente que você vai estar próximo de uma floresta com predadores. Então, isso mais reforça, na verdade, que é um comportamento de evitação de predadores do que de capacidade de colonizar o ambiente, né? E o ratos norvégicos apresentou, além da cobertura florestal, uma associação com a distância à rodovia de acesso dos caminhões ao porto.
Então, quanto mais perto da rodovia Ayrton Senna, ali que eu estava, maior a probabilidade dos ratos norvégicos ocuparem. Aqui é uma foto que eu tirei, aqui está a rodovia e aqui está cheio de buraquinhos de ratos que eles ocupam. Então, além de ter abrigo, não sei se vai reproduzir, além de ter abrigo, tem bastante grão que cai dos caminhões que estão passando. Isso aqui foram fotos que eu tirei. Então, aqui tem alimentação, tem lugar para eles se alimentarem, não tem muito por que não ocupar essa região. Né? Disponibilidade de abrigo e alimento. Então, eu sugeri então que as medidas de controle implementadas em Paranaguá devem focar principalmente nessa região da rodovia, que dá acesso ao porto, e de preservação da Mata Atlântica para que ela continue funcionando como uma barreira mesmo. Esse trabalho ele foi publicado já, ele está na Strix, no jornal italiano de Mammalogy, Mastozoologia. Muito legal, e aconteceu só por causa do Átila que me ajudou a dar segurança nas análises. Aí o segundo capítulo, que era aquele principal objetivo, né, avaliar o fluxo gênico dos animais do porto. Então, o trabalho teve como objetivo caracterizar os ratos norvégicos ao longo da via do porto. Isso porque, no fim, mesmo eu continuando as amostragens ali no Palmito, no IFPR, eu não consegui um número mínimo de amostras. Então, eu avaliei só o que eu consegui de número mínimo ao longo da rodovia, já que eu vi que tinha uma associação positiva dos ratos norvégicos com a rodovia, né? E daí, nisso, eu conseguia também avaliar o quão efetivo as medidas de controle que são implementadas pelo porto, porque eles têm medidas, eles fazem uma varreção de grãos ali na região portuária, eles têm um programa de controle de zoonoses, então, em teoria, eles estão fazendo alguma coisa para evitar que esses roedores se espalhem. Então, os sítios amostrais que eu selecionei, o porto em si, a região ali, mais ou menos daquele postinho que eu tinha falado, eu consegui bastante amostra ali, então também vamos avaliar ali. E a região mais ou menos do posto de gasolina. Então, eu colocava armadilhas primeiro no porto, eu fiz uma parceria com a administração do porto, vários passos burocráticos até eles me derem o aval, porque aí eu conseguia pegar as carcaças que o porto recolhia no programa de controle de zoonoses. Eles tinham muito animal que eles recolhiam dentro do porto. E aquilo estava suficiente para mim. Eu não precisaria colocar mais armadilhas ali. Então, eu pegava, depois que eu consegui essa parceria, eu conseguia pegar as carcaças dos bichos. Eu vou falar, eu já ajudei num trabalho de cocô de lontra da Ju, que é bem fedido, mas essas carcaças de rato, olha, não tem cocô de lontra que bate, não. Eu chegava no departamento de genética, que o pessoal é todo ururu, genética humana, câncer, eu chegava com essas carcaças no departamento, as pessoas iam no laboratório ver o que estava acontecendo, porque era um fedor que pesteava o departamento inteiro. Enfim, foi suficiente para mim, eu conseguia coletar e não dava tanto trabalho, então para mim serviu muito bem. A segunda área, a área do postinho de saúde, é mais ou menos aqui. Eu colocava as armadilhas, que até tive uma capturabilidade ok ali, mas também, depois de um tempo eu descobri que se eu ficasse andando no lado da rodovia, várias vezes eu encontrava umas carcaças também. Então, isso já me adiantou muito, foi o que eu consegui fazer para aumentar o meu número de amostras. Então, do lado da rodovia, bem legal, as pessoas achavam bem estranho. E no posto de gasolina, mais ou menos por aqui, a gente fazia o mesmo. Aquela história de... Aqui é uma foto da Jaque, olha a Jaque de novo, ela me acompanhou. A gente colocava as armadilhas no posto à noite e durante o dia a gente andava aqui na lateral, o posto é aqui, a gente andava por aqui assim, procurando carcaça e tecido, que era só o que eu precisava. Não precisaria de muito mais coletas, já que eu já tinha material do bicho vivo, né?
Aí, fora a coleta toda de campo, tinha todo o trabalho de laboratório, né? Então, eu tinha um conhecimento mais ou menos básico do que eu ia precisar fazer. Eu peguei 11 marcadores de microsatélite, que são pedacinhos do genoma dos animais, que a gente usa como marcador mesmo, para ver a diversidade genética do bicho. Então, eu tinha 11 desses pedacinhos que eu ia analisar. Eu sabia que eu tinha que fazer a extração do DNA, amplificar via PCR. O PCR é tipo aquele teste do Covid, que ficou até famosinho. A gente amplifica um pedacinho do DNA para deixar ele mais evidente, e daí eu fazia essas amplificações, fazia extração, fazia amplificação e corria gel. Então, o que eu tinha que ver nesses géis aqui, ó? Essas bandinhas. Então, se deu uma bandinha, a amostra tá boa, depois eu analiso. E eu tive que fazer isso para todos os bichos, eu acho que foram 87 bichos, 11 vezes, porque eram 11 pedacinhos de bicho. Foi muito, muito, muito trabalho. E daí eu me via, depois disso, tinha que correr numa máquina super da chique lá, que me voltava com esses gráficos. Eu não sei se vocês se lembram mais ou menos de ter visto isso em algum momento, mas isso aqui são quando o animal tinha um pico, ele é homozigoto, ou seja, ele tem 2 vezes o mesmo alelo. E aqui é um bicho heterozigoto, ou seja, ele tem esse alelo e ele tem esse alelo. E esse bicho tem esse alelo e esse alelo. Então, para todos os pedacinhos de DNA, eu ia saber se ele era homozigoto para aquele pedacinho, se ele só tinha um gene ou se ele tinha 2. Enfim, aí eu me vi com isso, e aí, como que eu analiso? Porque ninguém ia saber analisar. A Aline não ia poder me ajudar com isso. Minha orientadora também não tinha muita experiência. E o que me salvou foi, ao longo do doutorado, eu pensei, vou fazer doutorado, acho importante o quê? Um intercâmbio. E conforme eu ia fazendo a minha revisão bibliográfica, eu me deparava com o nome de um cara, que é o James Russell. Esse cara aqui, ele publica muito, muito, muito na área de roedor invasor. Falei, tenho que colar nele. E daí, como eu sabia que vira e mexe abria uns editais de doutorado sanduíche, de intercâmbio, eu já entrei em contato com ele, tipo, acho que no meu segundo ano, falando, oi, tô trabalhando, talvez eu consiga uma bolsa. Nem sabia se ia conseguir. Talvez eu consiga uma bolsa, será que você pode me receber aí? Tipo, não tinha nem o que eu fazer lá, eu nem sabia o que eu ia fazer lá, mas eu falei, quero ir lá. E daí calhou de que, mais ou menos quando eu terminei de fazer o meu trabalho de bancada e eu precisava dar prosseguimento às análises, saiu o edital de intercâmbio. E eu consegui ir para Nova Zelândia, fazer um intercâmbio de 6 meses com o James Russell na Universidade de Auckland. E foi basicamente o que salvou o meu doutorado, porque eu não teria conseguido fazer as minhas análises, porque, de novo, são análises muito complexas que, sim, você conseguiria aprender, mas você tem o tempo hábil para aprender aquilo no prazo? Não sei. O James me recebeu super bem lá, ele me encaminhou para um aluno de pós-doutorado dele, que acabou sendo meu coautor, porque nada mais justo, ele me ensinou todas as análises que eu precisava de genética. E a experiência do intercâmbio em si, né? Consegui aprender muito, não só de laboratório, quanto de outra cultura. E, assim, para quem está vendo isso, para vocês que estão assistindo, eu acho que eu super recomendo. Eu ouvi falar que a CAPES, mesmo com todos os cortes que tiveram ultimamente, parece que vai abrir um edital para a Bolsa Sanduíche. Então, é uma das coisas que vale a pena, sabe? Se você está numa pós, conseguir um intercâmbio, vale muito a pena. Eu não vou ficar me pegando muito nos detalhes de índices e tal, eu só vou mostrar em linhas gerais os resultados. O Porto foi a área mais diversa. A área 2, que era aquela área mais próxima do porto, era a menos diversa, mesmo estando mais próxima ao porto. Então, se a gente considerar que os ratos estão chegando ali no porto, eles vão trazer mais diversidade. E se a gente for pensar intuitivamente, a área 2, que está mais próxima do porto, seria a segunda mais diversa. E não foi o que eu vi.
Isso daqui é um índice de diferenciação entre populações, então você compara população com população e vê quanto maior o número, mais diferente é a população, uma população da outra. E eu vi que a população do Porto e a área 3, que são as mais distantes entre as que eu estava considerando, elas eram as menos diferentes. Então, tinha menos diferença entre duas áreas que eram mais longe. E daí, o que acontece? Por que isso está acontecendo? Isso daqui é uma outra análise que eu fiz. Então, o programa me falou, olha, entre essas 3 populações é mais provável que exista 2 agrupamentos do que 3. E esses 2 agrupamentos eram entre o Porto e a área 3, e não entre o Porto e a área 2, ou a área 2 e a área 3, que são mais próximos. O que eu esperaria que acontecesse é que o Porto, um modelo que se chama tipo stepping stone, que seria o Porto, a população do Porto está mais próxima da área 2, e a área 2 sendo intermediária entre a área 3 e o Porto. Mas o que eu observei é que o Porto estava mais próximo dessa área aqui, estava pulando essa área 2. E por quê? Por que isso está acontecendo? Se os ratos, segundo a literatura, eles não são tão, eles não dispersam assim tão fácil entre famílias, sabe? Existe uma fidelidade ao local onde eles nascem. E eu estava observando o contrário, eu estava observando eles pularem uma área. O que tem aqui que está evitando que eles fiquem? E daí que deu um clique que no posto que eu estava amostrando era o lugar onde os caminhões que saem do porto passam a noite. Então eles saem do porto carregados, levando os ratos junto com eles. E quando eles param durante a noite no posto, os ratos desembarcam. Então eu consegui observar uma dispersão mediada por humanos. E se esses bichos estão chegando ali no porto, eles estão indo para o interior do estado, junto com os caminhões, né? Então, bem legal, foi um resultado bem legal. Essa hipótese ela foi corroborada depois por outros testes, então aqui cada pontinho é um indivíduo, e aí eu consigo ver que os indivíduos do porto, que são a bolinha verde, estão mais próximos dos indivíduos da área 3, que são os roxinhos, do que da área 2. Então, todas as análises que eu tive que fazer várias análises de várias formas diferentes para ir corroborando, sabe? Então, como isso é estatística, tudo que você puder mostrar mais e corrobore é melhor para você. Então, isso aqui é as conclusões do trabalho, né? E ele foi publicado no começo desse mês, acho. No começo desse mês, numa revista internacional. Foi o último trabalho do doutorado que foi publicado. Bem legal o trabalho. E o último trabalho, que é um trabalho de manejo para Fernando de Noronha. Daí vocês me perguntam onde que eu arrumei tempo para ir para Fernando de Noronha coletar durante o meu doutorado. E essa é a beleza das parcerias que a gente faz, porque quando eu fui para Nova Zelândia, o James falou, olha, eu acabei de voltar do Brasil, eu fiz uma parceria muito legal com pessoas de lá, eu tenho amostras de ratos que eu não tenho um aluno para processar, você quer você processar esse material? E foi daí que surgiu um terceiro capítulo na minha tese, que não estava previsto, mas foi mais uma parceria, uma oportunidade que eu não deixei passar, já que ele estava oferecendo, né? Que sou eu para negar um trabalho na mão, assim. Então, contextualizando, né, diferente do contexto de Paranaguá, o ambiente de ilhas, você pode sonhar em fazer erradicações, porque são ambientes muito mais controlados. Então, o ambiente de ilha ele tem essa possibilidade e já existe no mundo 580 ilhas que obtiveram sucesso na erradicação de ratos. Então, foi com essa cabeça que eu comecei a fazer esse trabalho. Em Fernando de Noronha, né, material foi coletado em Fernando de Noronha. O ratos, ele é uma espécie que é um problema lá, ele é suspeito de ter causado a extinção de um bicho que era endêmico de lá, que só acontecia em Fernando de Noronha e hoje está extinto. E ele já tem registro deles predando ninho de tartaruga marinha, ninho de aves marinhas,
e já existia um trabalho prévio de uma avaliação do estado dos problemas que o ratos causava em Fernando de Noronha. O James mesmo escreveu esse trabalho e ele propunha, então, não uma erradicação no arquipélago todo, mas talvez na Ilha Rata, que é essa ilha maior aqui, que poderia servir como um santuário de aves marinhas, porque considerando os gastos que seria erradicar o arquipélago todo, seria mais interessante, então, erradicar uma ilha só, que está mais afastada e teria menos probabilidade de ser reinvadida. Mas, só olhando assim, a gente não tem como saber se realmente não haveria reinvasão, porque tem várias ilhinhas aqui no meio. Então, a gente teria que avaliar se acontece se esses bichos que estão aqui nessa ilha maior estão chegando na Ilha Rata. Será que vale a pena a gente erradicar se eles estão se mexendo e reinvadindo o tempo todo? Então, esse foi o objetivo do trabalho. Eu tinha aqui 25 amostras desse ponto da ilha, da vila de Quixaba, 10 amostras do porto, da ilha principal, e 23 amostras da Ilha Rata, que já tinham sido coletadas, e eu só tinha que fazer a análise. O que eu vi, no fim das contas, foi que, aqui aquele mesmo índice que eu mostrei para os roedores de Paranaguá, existe muita diferenciação. Em Paranaguá eu vi uma diferenciação de 0,03. Aqui eu vi uma diferenciação de 0,3. Então isso é uma grande diferenciação entre os roedores da Ilha Rata com as outras duas populações, tanto de Porto quanto de Quixaba. Se a gente for ver aqui aqueles mesmos gráficos, Quixaba e Porto, eles se agrupam super. E a Ilha Rata quase não tem nada de genes vindos da ilha principal, o que é bastante otimista. Então, mostra um baixo fluxo gênico acontecendo. E se tem um baixo fluxo gênico aparecendo, tem uma baixa probabilidade desses ratos que estão aqui virem para cá, caso isso aqui seja erradicado. Aqui um gráficozinho também, está bem separado as populações. Então, foi um resultado bem otimista que a gente teve. Algumas explicações é que aqui na beira das ilhas existem penhascos, então o que pode dificultar que os ratos colonizem ilha em ilha. Existem relatos de fortes correntes marinhas que pode também evitar que os ratos nadem de ilha para ilha, porque seria essa a dispersão natural, né, via natação. E tem essa ilha aqui no meio, especificamente, que é a mais que tem uma topologia mais estranha que pode estar bloqueando o fluxo gênico. O porquê isso acontece, para a gente também não é tão importante. O que importa é que os marcadores mostraram que não existe um fluxo gênico. Então, se acontecer uma erradicação nessa ilha aqui, é muito provável que ela permaneça erradicada e que possa se tornar realmente um santuário de aves marinhas para o arquipélago. E esse trabalho também já foi publicado em 2020, então ele finaliza minha tese de doutorado. O recado que eu quero deixar para vocês é, na pesquisa, façam parcerias, elas fazem muita diferença, tanto para a coleta, quanto para a orientação. Se você tiver alguém igual a Lili, que está disposto a te seguir, te ajudar em tudo, cara, gruda nela e vai, se joga. E coautores, se você não sabe uma análise, acha alguém que saiba, sabe? Acho que a pesquisa é isso, é fazer parcerias e fazer acontecer. Mesmo do jeito que está, do jeito que a pesquisa está sendo negligenciada atualmente, é possível fazer uma pesquisa de boa qualidade e não necessariamente vai ser um caminho livre, reto e sem percalço, sabe? O importante é se adaptar. Deu um problema, tá, como que eu posso responder isso de outra forma? É isso, gente. Se vocês tiverem perguntas, é nóis. Muito legal falar para vocês hoje. Parabéns, Fernanda. O chat aqui, o pessoal falando. Parabéns, Fernanda. Incrível como você foi chegando nessas conclusões.
A Aline falando aqui também que que andar o quê? O negócio é pegar carona. É isso aí, né? Os ratinhos eles são espertos, cara. Tinha a Yasmin com a mão levantada. Tá levantada a mãozinha, Yasmin? Tá por aí? Muito legal. Oi, ligou sem querer. Então tá. Que tô voltando para casa do horário do almoço. Uhum. Então, Fernanda... Mas estou acompanhando. Tá. A gente... É impressionante, né? O quanto que essa trajetória tua foi levando você e mostrando também o quanto que uma pesquisa científica não sai engessada de dentro da cabeça da pessoa que está concebendo ela, né? Que aos poucos ela vai se moldando. Então, o tempo que a gente passa fazendo uma pesquisa, seja num mestrado, seja num TCC, seja num doutorado, ele é algo que vai acontecendo à medida que a pessoa vai andando, né? Essa concepção de que tudo sai dentro de um projeto e sai exatamente o que está escrito no papel para o futuro, é uma concepção errônea, linear, que não leva em conta as complexidades, né? Então, nós só temos a agradecer por você ter nos trazido estas informações e ter feito um relevante, interessantíssimo, uma interessante pesquisa que trouxe uma nova concepção como serviço ecossistêmico da Mata Atlântica, que tem um baixíssimo nível de... ninguém fala disso absolutamente. Quando a gente fala em serviços ecossistêmicos da Mata Atlântica, todo mundo fala, a primeira coisa que vem na cabeça é água, a segunda coisa é clima, né? E a terceira coisa é proteção territorial, por conta de segurar encostas e etc. Nunca se fala de que a Mata Atlântica ela é uma barreira contra a bioinvasão. Então, o seu estudo é um dos pioneiros no mundo sobre isso. Então, é uma dimensão de serviços ecossistêmicos que está... talvez no Brasil você é a primeira pessoa a falar sobre isso, né? O teu estudo. E toda essa dinâmica de como que erradica... as pessoas vão para Fernando de Noronha e acham, que maravilha, né? Um lugar maravilhoso. É isso, mas quem conhece a biodiversidade de Fernando de Noronha sabe que é uma ilha devastada, desértica, não tem floresta mais, não tem biodiversidade, e isso se chama ocupação, né, colonial numa ilha, e que nas ilhas os efeitos das atividades humanas são intensificados e potencializados numa dinâmica que a gente nem imagina. Tudo é muito mais difícil numa ilha. Responder, né, às adversidades é muito mais difícil numa ilha. E os ratos são incrivelmente seres adaptados. A gente aprendeu ao longo das nossas pesquisas a admirá-los, mesmo os exóticos, mesmo os bichos que a gente antes considerava nojentos. Hoje a gente fala assim, nossa, rato, tira o meu chapéu para você. Porque um bicho ter a astúcia de pegar carona e colonizar uma nova área não é para qualquer um. Ele sobe no caminhão e ele desce no posto de gasolina. Do posto de gasolina ele vai para o próximo posto. Do próximo posto ele chegou no Mato Grosso, na Amazônia, e é muito sagaz. Então esse estudo seu, com os teus 3 capítulos publicados, é uma enorme contribuição para a ciência do Brasil, para a ciência da biodiversidade, para a ciência da bioinvasão. E foi muito legal você ter trazido isso aqui para o nosso grupo, porque é um outro olhar sobre um outro tipo de estudo, mas ele é absurdamente interessante, né? A gente nunca mais vai olhar a BR-277 da mesma forma. E a Mata Atlântica ganha um novo contexto de serviços ecossistêmicos, né? Os ratos invasores, Aline, são, sim, vetores de muitas doenças, né? Como, por exemplo, Fernanda, quais que você pode citar aí? A leptospirose, a raiva, tifo murino também, hantavirose mesmo, que a Aline tinha falado dos nativos, tem muita doença. Inclusive, quando eu pegava os bichos, eu ficava, olha, se eu não morrer agora, eu não morro mais, porque carregava dentro do carro, né? Vai saber. É mais sorte que juízo. Devo ter uns anos. Tem um santo protetor bom, né, Fer? Ai, olha. Não é com confusão, né? Deve ter Agora metido com coronavírus, né? Era só o que me faltava.
E outra coisa que eu destaco, só para a gente finalizar, pessoal, porque já está passado do meio-dia aí, as pessoas vão saindo, né? Mas tem bastante gente aí, firme e forte ainda. Eu destaco assim, gente, a Fernanda é uma jovem pesquisadora com uma jovem trajetória, já esteve lá do outro lado do mundo, correndo atrás daquilo que ia responder as perguntas que ela fez. E é isso que a gente tem que fazer, né? Não dá para ficar sentado esperando a ajuda divina, né? Então, tem que correr atrás. Ah, não está dando? Muda o caminho. Ah, não deu certo? Muda o plano. Nada de, né? Ah, terminei. Ah, não consegui fazer. Gente, não, né? Tem que mudar o plano, seguir o caminho e ir atrás das pessoas. Então, essa trajetória é incrível, Fer, mas o que eu mais destaco no teu estudo é assim, gente, mulheres, né? Vocês podem tudo o que vocês quiserem, sabe? Porque fazer uma pesquisa de ficar na beira de uma BR, ficar de noite esperando o bicho cair num lugar lotado de homens em seus caminhões, né? Tentar acordo com uma área portuária para você coletar carcaça. Então, tudo isso, assim, parece que quando a gente vê o estudo publicado, ninguém tem ideia do que a Fernanda passou. Mas, o que a Fernanda passou é desesperador. Chegava em momentos que ela falava, Lili do céu, estou desesperada. E a gente tentava, e a gente conversava, e a gente tentava novas parcerias, e não dava certo, e tentava de novo, e não dava certo. Até que uma hora deu. Começou a catar essas carcaças, e é isso, vai levar essas carcaças. E a genética, na área de biologia, é uma área que a gente costuma dizer que é onde estão os biólogos com cheirinho de lavanda. Né? Porque nós somos biólogos de campo, Paulinho, eu e a Fernanda, e a gente tem cheirinho de mato, cheirinho de, né? Cheirinho de água parada, de pisar na poça de lama. E na Olha, genética... Liliane, eu nunca trabalhei com cocô de ninguém. Né? A Ju já saiu porque ela tinha uma consulta, Fernanda. Então, a Ju trabalha com essas coisas. Mas, assim, na genética é cheirinho de lavanda. Então, chegar lá com os gatos podres é muito legal. É muito legal, cara. A galera ficava muito chateada com o cheiro. Aqui, Fer, o pessoal colocando que a Fernanda nos inspira. A Georgia falando massa demais. Fernanda, ótima apresentação. A Tainá colocando grande inspiração para pensar cada vez mais nas pesquisas de campo para o que vem depois. A Maria Isabela falando a Fernanda, o melhor exemplo da frase que o Paulinho sempre traz: cientistas sempre estão atrás das dúvidas e dos porquês. Meus parabéns, Fernanda. Então, Fernanda, mais uma vez, agradecemos aí, em nome da nossa equipe, em nome de todo mundo que está te assistindo, pela sua brilhante apresentação. Os trabalhos aceitos e publicados nas melhores revistas é o que coroa o teu trabalho, e teve um mérito enorme da sua parte. E eu espero sempre poder contar com você aí nas nossas, trazendo as informações para os nossos estudantes, parcerias, etc., e que a gente possa ter muitas outras apresentações. Queria falar assim, uma conclusãozinha bem rapidinha para o pessoal aí, principalmente que está para os estudantes, né? Essas coisas, assim, a gente só se constitui na pesquisa na trajetória mesmo. Nisso, talvez aqui no setor litoral, tem uma vantagem, porque você tem uma carga horária que chama projeto de aprendizagem, que você pode se direcionar para isso, sabe? Usem essa carga horária, quem acha que é interessante. E o processo é como vocês estão vendo aí, não foi só a Fernanda. As pessoas que apresentaram anteriormente, elas foram se constituindo como pesquisadores durante o processo. Você não sai, não faz assim, preciso fazer um trabalho científico, então vou fazer uma disciplina de estatística, que vai me preparar para fazer estatística, e aí eu vou fazer uma de geoprocessamento, aí eu vou fazer uma disciplina isso, uma aquilo. Não. Você vai primeiro achar um problema. Quando você depara com um problema científico mesmo, automaticamente você vai atrás dessas outras coisas, né? Não sei se você concorda, Fê. Mas, não, com certeza. Isso é uma história bem comum, né? De todos nós aí que vamos para essa área interdisciplinar
E é assim, né? Não dá para esperar a faculdade te ensinar a fazer pesquisa. Não. Ninguém O negócio aprende é assim. se joga e quando Se aparecer os joga. problemas, você vai resolvendo. Você não chega É. pronto, você... Tem E o- muito isso, né, de síndrome de impostor na pesquisa. Cara, vai fazendo, quando chega o vai problema, você fazer. resolve. Não. E E é muito vai que vai. engraçado. Né? E é muito engraçado que quando a gente erra, quando a gente quebra a cara, escolhe um método errado, aí que fica mais legal ainda. para apresentar, né? E pense como um ratos norvégicos. Pegue atalhos, pegue carona, faça parcerias. E também a gente também tem uma coisa interessante, assim, teve aquela hora que você perguntou ali, o que esse rato que não é arborícola tá fazendo aí? Qual que era o bicho mesmo? Era um acórdão, cara. O que o Porra, acórdão só fazia me em cima da árvore? lascou. Mas olha, o que o acórdão pensou que você estava fazendo ali em cima da árvore? O que essa louca tá fazendo com uma escada de alumínio aqui? Ai, Fer, mas é isso, gente. Vamos terminando o nosso trabalho aqui. Quando chegar no dia presencial da gente se reencontrar, nós vamos trazer esses pesquisadores para vocês conhecerem eles ao vivo, em cores e com café, com bolo, né, Fer? Tô aí. Então, mais uma vez, Fer, muitíssimo obrigada de novo. Uma honra ter você aqui com a gente, tá bom? Muito legal, Lili. Da IC ao doutorado. Maravilhosa. Obrigado, Fê. Adorei, viu? Foi Obrigada muito bom. Obrigada.